Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor André Carnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatiruna do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas de adulto da CPAD, primeiro trimestre de 2023. Vamos estudar hoje a lição de número 3, a lição o avivamento no Novo Testamento. Nós já estudamos a lição número 1, falava o avivamento espiritual, o que é o avivamento, condições para o avivamento. Estudamos na lição passada o avivamento no Antigo Testamento, vimos ali no tempo de Moisés, no tempo de Josias, vários avivamentos que houve, e também no tempo de Neemias. Vimos muitas situações. E agora vamos ver o avivamento no Novo Testamento. O texto dessa lição nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4:10. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Vamos aqui à nossa leitura bíblica em classe. João 4, do 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vamos então à introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, nós vamos estudar nessa lição tudo que aconteceu no Novo Testamento ligado especialmente ao ministério de Cristo. Cristo comissionou homens, que depois a igreja se iniciou na liderança desses homens. Alguns deles, como Mateus e João, escreveram o Evangelho. Outros, por ouvir as narrativas, como Marcos e Lucas, também escreveram os Evangelhos. O próprio Lucas escreve Atos, não vamos ver isso lá na frente, na hora de estudar a lição. E o apóstolo São Paulo, que foi comissionado depois de escrever as cartas paulinas. Temos outras cartas gerais e, por fim, o Apocalipse de João. Em todas nelas, vamos ver aqui durante a lição o que foi o avivamento no Novo Testamento. O avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Entendemos que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus aos homens. Tivemos o Antigo Testamento, foi antes do Verbo se fazer carne e habitar entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A promessa estava lá em Gênesis 3,15, mas ela veio se cumprir em Cristo. E o Novo Testamento é a última revelação. Pastor, hoje nós pentecostais não cremos em revelação,
Profecias? Sim, mas nenhuma delas tem valor escriturístico como a Bíblia Sagrada. A profecia foi dada para exortar, edificar a igreja, a profecia, e consolar os crentes. A profecia não foi dada para mudar as escrituras. Na Bíblia está escrito uma coisa e alguém profetiza uma outra, como algumas falsas seitas e heresias têm nos seus profetas, marcando a volta de Jesus, por exemplo, outras coisas mais que a Bíblia não revela. Vamos aqui então para o estudo desses pontos, subdivisões do primeiro ponto. Primeira subdivisão, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos de 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não consideramos esse Evangelho um livro sinótico. E aí na sua Bíblia, na sua revista, melhor dizendo, deve ter um sinalzinho aqui. Sinótico, o que eram os sinóticos? Na sua revista também está escrito abaixo. Do hebraico, Besorá, do grego, Evangelho, Boas Novas, do grego, Sinópticos. Literalmente, eis o que significa esse vocábulo. O que de um só golpe de vista abrange várias coisas. Assim são chamados os 3 primeiros evangelhos, embora enfoque a vida de Jesus por diferentes prismas, Mateus, Marcos e Lucas. João não é um sinótico, proporcionam, em virtude de suas semelhanças, uma visão de conjunto da vida, do ministério, da paixão do nosso Senhor. Amplie mais o seu conhecimento lendo a obra de dicionário teológico. Basicamente, quando a gente estuda teologia, entende que sinótico é aquele, são os evangelhos sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas. Eles enfocaram mais nos milagres de Cristo e João enfocou mais no seu ensinamento. Embora exista o ensinamento, por exemplo, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, como em Lucas se repete de uma forma resumida, e outros ensinamentos de Cristo, lógico, existem. Como existem milagres de Cristo relatados por João, inclusive alguns só relatados por João, como, por exemplo, Jesus transformar água em vinho. Mas a abordagem para levar a mensagem de Cristo foi diferente. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. E aqui ele bota água entre aspas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Qual é a missão redentora de Jesus? Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, segundo Colossenses 2, do 12 ao 3. Como isso aqui é um estudo bíblico, vamos ler aqui Colossenses 2, 12 e 13. Colossenses 2, 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vós estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, qual é o maior avivamento que uma pessoa pode experimentar? Receber a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, isso anula os dons espirituais que vem depois? Não. Mas o maior milagre que Deus pode fazer hoje é salvar uma vida. Então, o Senhor disse que a mulher samaritana, ele foi encontrar com ela, é o texto bíblico básico aqui em classe, era um homem já falar com uma mulher era fora do padrão, um líder religioso falar com uma mulher muito mais ainda, mas Jesus estava aqui para salvar vidas, Jesus estava aqui para transformar vidas, através não só do que ele falou com ela, da pregação dele, não só ela foi salva, mas também toda aquela cidade ali, ou a maioria daquelas pessoas que depois ela foi trazê-los para ver Jesus, e Jesus então pregou para aqueles homens e eles acreditaram também. Então,
fica essa última frase. O maior de todos os lamentos que a pessoa pode experimentar é este. Preencher o vazio da alma com a salvação e sanar as suas necessidades espirituais e emocionais. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus e reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus, com o seu Evangelho, com a sua intenção de narrar a vida de Cristo, ele foi um dos discípulos. Seu principal objetivo, primeiramente, era alcançar os judeus e convertê-los a Cristo. Então ele usou a expressão reino de Deus, reino dos céus, e também foi o que mais citou profecias, palavras, textos do Antigo Testamento que tinham o seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Preparando então aquele povo para o maior avivamento, que é ter a sua vida transformada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, como está em Marcos 14, 10 e 11, e humilhado pelos soldados romanos, como está em 15, do 1 a 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem dos anjos e mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Mateus 16, 6 a 8. Assim como o Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. A ideia de Marcos, quando a gente estuda teologia, é apresentar o Evangelho para os romanos que haviam se convertido. Como o pensamento romano era mais sintético, queriam chegar direto ao assunto, então aqui está a situação de Marcos. Ele foi o que escreveu menos capítulos, um evangelho menor, mas, no entanto, ele focou Jesus como esse servo. Um servo, como diz aqui vencedor, que venceu os demônios, venceu a doença, ele fez milagres, maravilhas. Depois o servo sofredor, porque aponta vários aspectos do sofrimento de Cristo, como o próprio Antigo Testamento dizia, isso exatamente Isaías 53 fala do sofrimento do Messias. E o terceiro, triunfante, porque ele ressuscitou, ele apareceu às mulheres, ele apareceu aos discípulos, o túmulo estava vazio, como diz aqui o versículo de 16, de 6 a 8, já ressuscitou, não está aqui. Então, Jesus foi morto, ressuscitou, venceu a morte, o pecado, o mundo e o maligno. E este é a promessa dele para nós também. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos nova criatura. As coisas velhas passaram, a Escritura se fez novo, e esse também é um aspecto desse maior avivamento que pode haver na vida de um homem, que é a salvação, a transformação do ser humano em uma nova criatura. E por fim, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como uma mensagem aos anjos e pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Nós vimos que Mateus procurou mostrar Cristo como o Messias, e aí tem que provar para os judeus, principalmente, que Jesus era aquele Messias prometido no Antigo Testamento. Agora, Lucas, que escreveu pensando em alcançar os gregos, ele escreveu um evangelho que mostra a humanidade de Cristo. Jesus era Deus
mas também era um homem. Jesus não era um Deus habitando na terra, fora da realidade humana. O Verbo se encarnou, fez carne, habitou entre nós, como falamos lá na introdução, e ele mostra todos os aspectos. Mostra como Cristo nasceu, mostra que o anjo revelou a Maria, mostra o que aconteceu com Maria na casa de Isabel, mostra também Simeão e Ana, mostra vários aspectos. Alguns aspectos só Lucas mostra, como Jesus, mais ou menos com 12 anos de idade, foi ao templo e estava discutindo com os doutores da lei e falou para Maria que tinha que tratar das coisas do Pai. Lucas procurou mostrar Jesus como homem, o Filho do homem, aquele que veio para encarnar, nascer, viver, pregar, fazer os seus milagres, morrer, ressuscitar no terceiro dia e brevemente voltar para buscar a sua igreja. Esse era o avivamento enviado dos céus. Vamos agora para o segundo ponto, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro do Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Então ela transcende porque o Evangelho começou entre os judeus, mas Atos vai mostrar que ele foi muito além. Filipe pregou em Samaria, Pedro pregou para Cornélio, e depois Paulo se transformou num missionário para alcançar os gentios. O principal missionário, houve outros, Barnabé foi com ele, outros mais pregaram também a palavra, mas Paulo, o principal deles. Avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Falei recentemente na igreja, pastor, hoje a gente fala novos Pentecostes. Isso só pode ser uma questão didática para as pessoas entenderem sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas o Pentecoste foi um só. O Espírito Santo, desde aquele dia, está derramado sobre toda a carne. E agora nós temos que buscar e receber. Então as pessoas falam, quando várias pessoas são batizadas com o Espírito Santo na igreja, um novo Pentecoste aconteceu. O Pentecoste já aconteceu, mas precisamos buscar esta bênção. E é uma promessa. Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Logo depois, Jesus ressuscitou. Durante 40 dias apareceu aos seus discípulos. A Bíblia conta 10 aparições de Cristo diferentes, até que depois ele foi e falou para eles, nessa Atos 1, aquele momento final, que eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo. Como vamos ver aqui no ponto 2, a promessa de Joel, para que pudéssemos, então, com o revestimento do poder, fazer a obra que Deus tinha os capacitados, ordenado, para pregar o Evangelho a toda a criatura. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel 2, do 28 a 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, 15, 18. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão, para pregar o Evangelho. É preciso receber o avivamento que vem do alto. Queremos sempre lembrar aos irmãos que todo crente que aceitou a Cristo tem o Espírito Santo. Os discípulos, antes do dia de Pentecostes, Jesus esteve no meio deles, soprou deles e falou: recebei o Espírito Santo. Pastor, por que nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até o confim da terra. Era uma necessidade para eles e para nós também, como diz aqui a última frase desse ponto, para sermos revestidos de poder. Recebemos o batismo do Espírito Santo, depois recebemos os dons espirituais, buscamos e recebemos dons espirituais, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 14, e vários outros textos relatados em Atos, que aquelas pessoas receberam, falaram línguas, profetizaram, enfim, toda aquela situação, para pregar este Evangelho do reino,
Os sinais seguirão os que creem. Primeiro se prega a palavra, depois Deus nos usa para que esta palavra seja confirmada no coração das pessoas. Eu fico com a última frase para você entender bem. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Ah, pastor, quem não é batizado com o Espírito Santo não pode pregar? Pode pregar sim, meu irmão. Tem que pregar, é necessário pregar. Mas Deus nos deu uma ferramenta, então tem que buscar esta ferramenta que é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para poder me ajudar mais ainda na pregação deste Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o último ponto, que é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Jesus se transformou em pregador e apóstolo e doutor de gentios, como está em 2 Timóteo 1,11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, Romanos capítulo 5:1, a salvação em 1 Coríntios 1:2, todo o texto. Eu até destacaria aqui que em Corinto você aprende, por exemplo, batismo com o Espírito Santo, ou melhor dizendo, os dons espirituais no capítulo 12, 14, o amor no capítulo 13, a ressurreição no capítulo 15. Em 2 Coríntios você aprende o sofrimento de Paulo no final do capítulo 11, tudo que ele passou, e no capítulo 12, o espinho na carne, e o Senhor disse, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enfim, várias lições e outras lições que nós vamos aprender aqui também nestas epístolas que Paulo escreveu. A transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, se não tivesse sacado, nós não saberíamos que quando Jesus voltar, as pessoas vão ressuscitar em corpo glorioso e os que estiverem vivos vão ter o seu corpo transformado. Paulo nos esclarece isso nessas duas cartas. O advento da alegria dos salvos em Filipenses 4. Todavia, especialmente, vamos destacar o apelo do apóstolo aos Efésios. Mas enchei-vos do Espírito, 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Então, Paulo escreveu 13 epístolas, muitas coisas importantes aprendemos, e o autor aqui destaca, Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Ele pediu aos Efésios para se encher do Espírito. E como nós nos enchemos do Espírito? Buscando, porque o próprio Senhor Jesus lá no seu Evangelho disse, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Precisamos buscar. Ele disse lá, Jesus disse, se vós sendo maldade, boa dade ao Espírito, vosso Pai não dará ao Espírito Santo aquilo pedirem. Então, é buscar. Seu pastor, é mérito nosso receber o batismo com o Espírito Santo? Não. É uma vontade de Deus, mas Ele mandou a gente buscar e temos que fazê-lo. Então, você deve buscar. Nós vamos ver que antes do avivamento, na lição 1, existem várias situações. Pastor, eu estou aqui em pecado, fazendo coisas que Deus não agrada. Não adianta buscar batismo com o Espírito Santo. Você tem que se converter, você tem que pedir perdão, confessar o seu pecado, abandonar ele e pedir o avivamento. E muitas outras coisas. Eu não tenho nenhum prazer de ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Não tenho nenhum prazer de orar. Se você não ora, como é que você vai buscar o batismo com o Espírito Santo? Porque a oração, enfim, há vários pré-requisitos que são necessários para que você possa receber esse poder do alto na presença do Senhor. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas tem gente que nem buscou e recebeu. Amado irmão, nós não temos que ir pela exceção, nós temos que ir pela regra. Enfim, porque alguém de repente nunca mandou um currículo para uma empresa e foi contratado e trabalhou nessa empresa. Eu, por exemplo, na minha vida profissional, nunca mandei um currículo para uma empresa. O meu patrão, que foi meu patrão durante 32 anos até que a firma fechasse, ele foi no hospital de meu pai, perguntou à minha mãe se eu queria trabalhar. Minha mãe falou que eu queria, eu era bastante jovem. Entrei ali, fui trabalhando, trabalhei minha vida toda. Eu vou dizer agora que todo mundo tem que fazer isso, ninguém vai mandar currículo mais para lugar nenhum, para que possa receber, ter o seu emprego. Não. Então a mesma coisa combater um Espírito Santo. Se a Bíblia diz para buscar, busque. Se a Bíblia diz para orar, ore. Se a Bíblia diz para ler a palavra, leia. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã.
Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé, a salvação, acompanhado de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados em oração nos corações dos salvos. Deus derramado no coração dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. É que é interessante, meu amado irmão, eu vou dizer um aspecto importante da lição para dizer, eu também disse isso na igreja. Precisamos de avivamento? Sim. Agora, olha para a igreja primitiva e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, aqueles homens foram pregar a palavra e continuaram. Não precisou, por exemplo, na vida de Pedro, receber o batismo com o Espírito Santo, daqui a pouco Pedro está frio, não quer fazer mais nada, quer ficar em casa, não quer mais ler Bíblia. Não, Pedro estava sempre fazendo isso. Paulo, desde a sua conversão até a sua morte. Então, o avivamento, ele não pode ficar assim, vamos buscar um avivamento. Aí quando recebe, depois se acomoda uma situação, e daqui a pouco precisa buscar novamente o avivamento. E a vida cristã, e os princípios que ele disse, é para nós vivermos dia a dia. Então ele fala aqui sobre algumas coisas do princípio, Epístola revela a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé, da salvação, compare boa obra, santificação, amor de Deus derramado nas corações. Tudo isso precisa acontecer. Eu preciso buscar a presença do Senhor. Pastor, é meu mérito? Eu volto a dizer, não é teu mérito, meu amado irmão, mas olha só, não é porque não é meu mérito. A orar é minha obrigação, vamos colocar assim. Ler a Bíblia é minha obrigação. Não tem mérito nenhum fazer isso. Então, porque a obrigação não vou fazer, porque não tem mérito. Não, meu amado irmão. Santificar a minha vida. Eu tenho que buscar isto. Eu tenho que buscar isso porque eu quero agradar aquele que me salvou, aquele que morreu na cruz, aquele que se sacrificou por mim. Então, isto é o Evangelho de Cristo. Viver uma vida para Deus. Como João Batista disse, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, João Batista, diminua. Então é necessário que eu busque o Senhor a cada dia da minha vida, e as epístolas gerais nos falam sobre isto. O livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Revelação de Cristo glorificado em 1:1, revelação de coisas passadas em 1:19, revelação de coisas em relação à igreja, do capítulo 2, versículo 3, as cartas do Apocalipse, Éfeso, Esmina, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, enfim. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo, que vai no capítulo 5, versículo 2 Coríntios 5:10, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, do 4 ao 22. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e último avivamento da história. Nós somos da Igreja Metodista Pentecostal e cremos no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. O que é isto, pastor? Jesus voltará para buscar a sua igreja antes da tribulação e antes do milênio. E que fatos sucederão aí, pastor? Como já falamos antes, lá quando citando nas epístolas de Tessalonicenses, se Jesus voltasse hoje, vamos colocar como se fosse hoje, para o irmão poder entender didaticamente. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpo glorioso. Os que estiverem vivos receberão a transformação num corpo glorioso, crente verdadeiro, subirão ao encontro de Cristo, haverá o tribunal das obras, o tribunal de Cristo, onde será dado o galardão, e durante 7 anos a igreja passará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E na terra haverá grande tribulação. 3 anos e meio de prosperidade e 3 anos e meio de tribulação propriamente dita, quando o anticristo vai querer assumir o templo de Israel, e Israel não vai deixar, Deus vai mandar suas pragas. Ao final da grande tribulação, será então, as nações se voltarão contra Israel, eles clamarão para o Messias, Jesus voltará com a igreja, e com seus anjos haverá batalha no Magedon, a tríade satânica, o anticristo, o falso profeta e o dragão serão derrotados, o dragão será lançado no abismo, e o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre. Então Jesus reinará milenialmente.
Durante 1000 anos, Jesus está nessa terra reinando com Israel e com a igreja na Nova Jerusalém. Ao final deste milênio, o Senhor, então, soltará Satanás. Satanás ainda arrebentará algumas nações, mas o Senhor derrotará. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa terra será destruída e virão novos céus e nova terra. A igreja e todos os salvos de todos os tempos reinarão com Cristo eternamente. E os perdidos, e antes disso, aliás, ainda faltou uma parte que eu não falei. O Senhor terá o tribunal final, o juiz do trono branco, onde aí sim vai ser definido todos os salvos para Nova Jerusalém, todos os salvos para novos céus e nova terra, e todos os perdidos pelo lago do fogo e enxofre, que é sofrimento eterno. Então, ele chama de avivamento, né? Vamos chamar de avivamento assim, essa última parte, onde nós vamos estar para sempre com o Senhor e vamos estar livres de tudo aquilo que até agora passamos, doença, preocupações, a sua vida física, mental. Por quê? Porque você terá um corpo glorioso que o Senhor lhe dará. Seria uma coisa mais ou menos semelhante, não semelhante porque o Adão e Eva eram um corpo humano, mas antes do pecado era assim que eles viviam. Adão e Eva não experimentaram doença, morte, problema psicológico, nada disso, até que pecaram, e aí o pecado entrou no mundo e trouxe todas essas mazelas que nós vemos no dia a dia do ser humano. Isso tudo será derrotado, nós estaremos com Cristo para sempre. Vamos à conclusão de nossa lição. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, Deus revelou o Novo Testamento para a igreja, mensagem de salvação, revelou também que precisamos buscar o Senhor, receber o seu poder para levar essa mensagem até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o objetivo do avivamento, é poder para se pregar a palavra, para se ensinar a palavra, para que os milagres aconteçam, sendo que, como falamos no primeiro ponto, o principal deles, o maior deles, é a transformação do ser humano. Deus abençoe a todos. Deus assim nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando mais uma aula. O Ministério Avivado Jesus. Deus abençoe a todos.